Obrigado, Jesus, por mais um dia, por mais uma noite que o Senhor nos concede, pela tua infinita graça e misericórdia, para louvar, bendizer o teu nome, que só tu, Senhor, és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E Deus, toda a minha vida, Jesus, depende de ti, Jesus. Só estou de pé pelas tuas grandes misericórdias, tua infinita misericórdia que tem nos segurado. Não estou aqui, meu Deus, porque oro, não estou aqui porque jejum, não sou aqui, meu Deus, porque sou melhor que ninguém. Mas, Senhor, pela tua infinita graça, tu nos alcançaste no meio deste mundo em treva. Tu nos protegeste, Senhor. Tu nos resgataste do mar de lama dos qual vivíamos e trouxeste para a tua casa. E não só o fizeste, tu o trazer para a tua casa, tu o guardaste. Tu tens nos livrado dos momentos mais difíceis de nossas vidas. Tu tens estado conosco, meu Deus, nos momentos que parece que não tem saída. Por isso, meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu te louvo, meu Deus, aqui em público, meu Deus, porque sei, Senhor, que são as tuas misericórdias as causas de estarmos de pé ainda. Pai, eu te peço também, toma ali, meu Deus, a Dama, meu Deus, obrigado pela Dama, pelo Thierry, pela Mônica, pelo Tauan, enfim, Jesus, por todos, Jesus. Pelo Mateus, Jesus, toma o teu filho, guarda ele debaixo do teu sangue, a turma de Pombal. Ah, meu Deus, Ribeirão Preto, Sertãozinho, Senhor, todos da família Nóbrega, Bezerra, Caetano, Jesus, que eu não lembro o nome de todos, sejam todos alcançados, meu Deus, pelo poder transformador da tua palavra. Pai, nos ensina a caminhar de cabeça erguida. Pai, nos ensina a caminhar trilhando tão somente aquilo que tu quer que trilhemos, Jesus. Tira de nós, meu Deus, toda a casca, Senhor. Tira de nós toda a impureza. Tira de nós, meu Deus, tudo aquilo que entristece o teu Espírito Santo e nos impede de nos aproximarmos mais de ti, Jesus. Pai, nos ajuda a caminhar tão somente nessa direção, observando os teus nortes, para que não desviemos nem para um lado nem para o outro. Pai, eu te peço, visita os hospitais, Senhor. Visita, meu Deus, as autoridades constituídas por ti e dá, meu Deus, nessa época, discernimento, meu Deus, aos cristãos, Senhor. Ah, meu Deus, quantos cristãos, meu Deus, vivendo completamente fora dos padrões, meu Deus. Cristãos, meu Deus, que não sabe quem são os seus representantes, escolhe qualquer um, meu Deus, para te representar, otorga, meu Deus, esse direito a pessoas completamente fora, as pessoas que não estão nem aí, Senhor, para os princípios básicos da tua palavra. Pai, visita cada um, Jesus, nesta noite. E nos ajuda a caminhar, Senhor, segundo o seu querer e a sua vontade. Que tudo o que venhamos a fazer, meu Deus, seja para a honra e a glória do teu nome. Amém, Jesus. E a palavra para a nossa irmã Dâmara. Lê aqui Josué 1, versículo 7 e 8. Diz assim: Tão somente esforçar-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desistas, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e em noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Portanto, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos, uma das coisas que, quando Josué morre, que Deus anima, quando Moisés morre, Deus anima a Josué a continuar na jornada, agora assumindo o lugar do nosso grande profeta, o nosso grande general, o nosso grande líder e legislador Moisés. Só que havia algumas regras básicas. Ele disse: tão somente, tem muito bom ânimo, tão somente tenha o cuidado
de fazer, conforme toda a lei que o seu servo Moisés te ordenou. Se a vitória do cristão, em todos os aspectos, ela está condicionada ao relacionamento dele com Deus. Depende da vida que ele está levando diante de Deus. E ali estava Deus dizendo a Josué que assim como fui com Moisés, serei contigo, mas, aí entra o mas, ele tinha que andar segundo a palavra de Deus. Então, irmão, a palavra de Deus é ela que nos norteia. A palavra de Deus dá uma nova visão ao homem. O homem que vê as coisas na perspectiva da palavra de Deus, ele não anda fazendo besteira, mas ele anda brilhando no meio desse mundo de treva. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que eu já li muitas vezes, mas a Bíblia mostra que ela se renova a cada manhã. Está no livro do 1 Samuel, o capítulo é o 17, todos conhecem, o versículo 23 a seguir, uma leitura extensiva, mas eu vou ler para que todos aqueles que estão chegando agora, que não tinham acesso, e que passam a ter acesso, aqueles que não gostam de ler, ou aqueles que não têm tempo, leiam a palavra de Deus, possa ter acesso. Primeiro 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23 a seguir, a epígrafe, ou o título, como queira falar, é: o gigante Golias insulta os israelitas. Diz assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. O filisteu de Gate falou conforme aquela palavra, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugia diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que feri, o rei enriquecerá com riquezas, e lhes dará a sua filha, e fará isento de imposto a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão aquele homem que feriu o filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem, pois, é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar, contou-me aquela palavra, dizendo: assim farão o homem ao que ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, dizendo: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade no teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: o que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou Davi dele para o outro, falou conforme aquela palavra, e o povo tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul e mandou buscá-lo. Mandou buscar a busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse circunciso. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esses filisteus não poderás ir a peleja contra ele, pois tu és ainda moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Capítulo 30, versículo 34. Então disse Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. E vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e feria, e livrava da boca,
levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão nas barbas, o feria e o matava. Assim feriu o teu servo um leão como um urso. Assim será o circunciso filisteu como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. E então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu Davi com suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquele de sobre si, e tomou seu cajado na mão, e escolheu 5 seixos de ribeiro, e pôs-lhe no alforje de pastor que trazia, e foi-se a saber um surrão, e lançou mão da funda, e foi-se chegando ao filisteu. Como a história é cumprida, eu vou pular agora, eu parei no versículo 38, 40, eu vou pular para o 48. No versículo 48 diz: E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. Ao encontrar-se com o filisteu, Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa, e caiu com o rosto em terra. Irmãos, eu quero parar aqui e quero trazer uma pequena mensagem nesta noite, intitulada: quando o homem se acostuma com a derrota, não vê a saída de Deus, ou as saídas de Deus. Aleluia. Ali tinha um exército completo, Saul e todo o seu exército, sua guarda real, todo mundo estava ali. E os filisteus tinham um homem que a Bíblia fala que é 6 côvados. Daí vocês podem fazer uma medida, segundo Aurélio, ou o dicionarista Aurélio e o dicionarista Lorenhaus, diz que um côvado tem 66 centímetros. Aquele homem tinha 6 côvados de altura. Era uma figura completamente desproporcional para ir ao combate corpo a corpo. E eles fizeram uma proposta aparentemente justa. E fizeram a seguinte proposta: desçamos ao vale, escolhe um dos seus guerreiros e para lutar com o nosso. E se o seu guerreiro vencer o nosso, então não precisamos derramar mais sangue, só ele morrerá. E esta proposta ninguém topou a Israel, nem mesmo os homens mais valentes que havia em Israel. Naquela época havia 2 homens que não poderiam ser comparados a homens nenhum: Jonatã, filho de Saul, e o próprio Saul. Eram os 2 homens que o próprio Davi reconhece que era mais rápido do que uma águia. Mas eles, em compensação, aquele Golias era um ser insignificante. E ali estava a proposta. E para a vergonha de Israel, aquele homem vinha todas as manhãs, e todo fim da tarde, e ali humilhava. Oh, aleluia! Humilhava os israelitas. Entretanto, um dia por acaso, não foi na verdade por acaso, porque Deus conhece o coração do homem, e Deus conhecia aquele propósito. Deus tem os seus propósitos. E Davi sai lá do deserto, onde ninguém via. E Davi vai ver. Por falta de sorte do Golias, chegou exatamente numa hora daquela que ele estava desafiando o Deus de Israel. E Davi ficara indignado.
Davi não se acostumava com a derrota. Davi foi preparado para vencer. Davi foi preparado para vencer. E o que ocorreu? E Davi se propõe, irmão, a vencer aquele homem. E o seu irmão Eliabe zomba dele, diz, fica indignado, diz que por acaso tu saíste do meio daquelas poucas ovelhas. A irmão conta 79 vezes aquele homem comparecera perante os filhos de Israel. Mas quando completou 80 vezes, ali estava alguém diferente. Ali estava um menino que não era preparado, não estava na guerra, porque não estava em tempo, ele não tinha idade para a guerra. Mas era um menino experimentado por Deus no deserto. Era alguém preparado por Deus e eles não sabiam. E Davi se propõe a lidar com ele. E Davi, quando se aproxima dele, ele diz para Davi: sou por acaso algum cão? Venha a mim e eu darei a tua carne às aves dos céus. E Davi diz para ele: tu vem com lanças, tu vem com varapau ou com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor Deus de Israel. Irmãos, eu confesso, eu tenho falado algumas vezes, se o Golias conhecesse a biografia de Davi, jamais desceria ao deserto. Cuidado, irmão, para não estar se enganando com a aparência de alguém. Cuidado você para não estar se enganando por ver alguém achar que aquele é o que Jesus vai usar para vencer a batalha. Dali estava um menino insignificante, um menino acostumado no deserto, mas não era apenas um menino. Davi não era apenas um menino, Davi era um instrumento de Deus, oh aleluia. Davi é o que está no livro do profeta, ou do profeta Jeremias 51:20. Contigo, você é o meu instrumento de guerra, e vencerei os reis, nações, contigo. E Davi diz: ora, meu rei, um dia eu estava pastoreando as ovelhas de meu pai, e lá veio um leão faminto, meu rei, e agarrou uma ovelha daquela, e quando eu vi o desespero da ovelha, meu rei, eu não me conformei. Eu parti em cima, o leão correu, parti em cima dele, meu rei, e ele reagiu, e eu peguei as barbas dele e o matei. Meu rei, não se preocupa, porque um dia não era um leão, era um animal feroz como o urso, porque o urso é um animal que você não tem como escapar, porque se você mergulhar na água, ele mergulha, se você correr, ele corre, se você subir numa árvore, ele sobe. Só que ali tinha um garoto diferente, oh aleluia, ali tinha um garoto cheio do Espírito Santo, ali não era apenas um garoto, ali era a personificação de Jesus Cristo no deserto. Ninguém via, mas Davi estava arriscando a vida pelas ovelhas, oh aleluia. Deus vê quando o pastor, quando o líder arrisca a vida pelas ovelhas, e ali estava Davi. E Davi chega em outra situação muito parecida. Estavam os filhos de Israel sendo zombados, as ovelhas de Deus sendo escarnecidas pelo gigante, pelo leão de lá. Mas Davi diz: eu vou. E Davi diz a ele: tu vem com lanças, tu vem com tudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor Deus de Israel. E Davi pega aquela simples pedra, irmão, e atira. E a Bíblia diz que a pedra crava numa flecha que tinha no capacete do Golias, e crava na testa do Golias, e o Golias cai para frente. Oh, aleluia. Irmão, quem derrubou o Golias não foi a pedra, foi a fé de Davi. Foi a fé de Davi que derrubou o Golias. Então, meu irmão, não se acostume com a derrota. Se o inimigo tem te derrotado até hoje, a partir de hoje se levante, se revolte com o inimigo e diga: ora, Satanás, tu já me derrubou até hoje, tu já me venceu até hoje, mas de hoje em diante, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você não vencerá a minha causa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você é um derrotado. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu já conquistei a minha vitória. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu digo a você: saia da vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu digo para este mundo de derrota que Jesus Cristo já chegou com a sua bênção. Então, meu irmão, não se conforme com a derrota. Davi não se conformou com a derrota. Davi foi um instrumento de Deus. Davi
ainda hoje continua falando. Então, meu irmão, não se acostume com a derrota, faça como Davi. Deus vai operar quando você se manifestar e dizer: Deus, me usa como instrumento seu, que eu quero ser uma luz neste mundo de treva. Amém, Jesus.